O Internacional foi eliminado para a equipe do Fluminense na Copa do Brasil após o empate em 1-1 e o vestiário do Internacional teve muitas repercussões. Nenhum risco de queda e balanço do técnico Roger Machado em relação à sua continuidade no cargo. Entretanto, as explicações dadas no vestiário chamaram a atenção. O treinador colorado falou sobre os erros individuais que fizeram com que o Inter fosse eliminado. E ao ser perguntado sobre a sua responsabilidade em cima da má fase técnica de alguns jogadores, Roger se esquivou e entendeu que a responsabilidade é de fato do grupo de jogadores. José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Inter, também concedeu entrevista coletiva e apresentou muitas dificuldades em assumir as responsabilidades da direção no fracasso. Bisol prometeu de novo uma remobilização e titubeou ao ser perguntado se acredita de fato em uma reação deste elenco, ressaltando e se apegando em uma questão muito mais mística e de torcedor irracional do que uma fé e um crédito no grupo de jogadores a partir de uma análise fria. O volante Ronaldo, personagem negativo, foi o único jogador que deu as caras, assumiu o erro, pediu desculpas e prometeu dar a volta por cima. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter ficou no empate em 1-1 com o Fluminense no Maracanã e, com isso, foi eliminado da Copa do Brasil. Uma eliminação que deixa muitos problemas, é uma eliminação que dói no torcedor e eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal para saber o que aconteceu na partida, as causas da eliminação no vídeo pós-jogo que eu gravei ainda no Maracanã, tá? Mas vamos repercutir o vestiário colorado após esse confronto. O técnico Roger Machado está mantido e sem balançar. As reuniões que aconteceram no vestiário depois do jogo não indicaram nenhum processo de análise mais dura em cima do trabalho do treinador. Roger sequer balançou depois da eliminação e está depositada nele toda a expectativa de uma recuperação do Internacional dentro desta temporada. A partir disso, o treinador veio para a entrevista coletiva, não demorou tanto como, por exemplo, no jogo contra a equipe do São Paulo. Ele veio para a entrevista coletiva acompanhado dos dirigentes do Internacional. E foi perguntado sobre os erros individuais que levaram o Inter a ser eliminado da Copa do Brasil. Aspas para Roger. Penso que os erros individuais sempre custam caro, mas eu não coloco na conta individual dos atletas porque existe um coletivo. Mas na decisão eles custaram caro. Por termos saído atrás do placar, você se desgasta mais. O adversário muda estratégia. Nesse jogo, especialmente, conseguimos um poder de reação. É muito doloroso, é pesado. Todos nós sentimos muito. Temos que seguir trabalhando. Sabemos que as críticas virão e foi mais... e aí ele foi perguntado sobre por que o time foi mais ofensivo. Foi mais ofensivo porque você deixou de fazer um jogo mais estudado, um jogo mais lógico. Passa a ter mais campo e depender das individualidades. Foram 2 jogos que não foram bons e tivemos apenas momentos bons, mas os jogos eles foram ruins. O Roger bateu muito nesta tecla dos erros individuais e do poder que os erros individuais tiveram para fazer com que o Inter fosse eliminado. Ele foi perguntado depois se ele acredita no trabalho, tá? E ele diz sobre isso, como eu não vou defender a minha permanência? Claro que eu acredito que a gente possa mais. Ninguém está satisfeito. Não há outra motivação e outro argumento a se adotar que de se resignar e trabalhar mais. Diferente, que o bom momento de alguns atletas possa melhorar, que individualmente a gente possa encontrar soluções. Eu tenho a confiança do grupo porque é um grupo trabalhador. É claro que acredito na minha permanência e na ideia de voltar a vencer. Temos enfrentamentos duríssimos contra o Flamengo, temos que nos unir, nos fechar, encontrar as soluções. Confiança no trabalho também.
De novo, o Roger volta a falar sobre a expectativa que existe que os jogadores retornem a uma melhor fase técnica. Ele foi perguntado depois sobre o seu papel nessas falhas individuais, como, por exemplo, na participação do Ronaldo. Qual a participação do Roger nos jogadores que estão no elenco e que erraram? E ele disse que essa responsabilidade é dele porque todos os jogadores que estão no elenco ou foram aprovados por ele ou foram indicados por ele, como é o caso do Ronaldo. E aí, eu fiz uma pergunta para o Roger, que chegou a citar o mau momento técnico de Borré, de Enner, de Vitinho, de Wesley. Eu ponderei para ele que o Thiago Maia falhou, que o Ronaldo falhou, que o Bruno Henrique saiu do time e perdeu espaço, e que normalmente quando todo mundo vai mal na prova, a culpa é do professor. E eu perguntei se ele concordava com essa analogia. O Roger disse que nunca tinha ouvido essa analogia e disse que não concordava, porque para ele a responsabilidade de uma parte é sim do treinador, mas ela é principalmente do jogador. E de novo, o Roger coloca a culpa e a responsabilidade para os jogadores. Ele entende que cabe aos atletas, individualmente falando, melhorarem, buscarem uma melhor forma, buscarem mais confiança, e que isto não é exatamente uma responsabilidade do treinador. Um pouco do geral do que foi a entrevista coletiva do técnico Roger Machado, que se esquivou dessa responsabilização, assumiu a responsabilidade, mas ao ser um pouco mais profundo nisso, disse que é com os jogadores e a todo momento colocando a melhora do Inter condicionada à melhora individual do rendimento dos jogadores. O Roger foi bem por esta linha de colocar a culpa nos atletas, tá? Depois veio o vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, que se disse muito chateado pela eliminação, que o Inter vai dar a volta por cima, que o trabalho se tentou fazer de remobilização da melhor forma possível e que não foi suficiente e que ele sentiu bastante a eliminação porque acreditava bastante. Mas uma resposta em particular do Bisol, ela foi absurda, ela foi bizarra, ela foi, com todo respeito, constrangedora. O Lucas Colar, do Vozes do Gigante, questionou ao José Olavo Bisol se ele ainda acreditava no discurso que ele havia dado pós-jogo contra o São Paulo, de que este grupo de jogadores é um grupo que cresce nos momentos decisivos. E o Bisol disse: você é colorado? E o Colar, todo mundo sabe, é colorado. O Colar disse que sim. Então, você acredita? E o Colar disse: olha, eu acredito muito mais pelo irracional. E o Bisol: eu também. Eu acredito porque sou colorado e porque temos que acreditar. O Bisol não deu nenhuma razão lógica e racional para acreditar no grupo que ele tem. O Bisol disse, basicamente, que só acredita porque precisa acreditar e porque é colorado. E vai insistir acreditando. Uma fala peculiar, uma fala esquisita do José Olavo Bisol, que depois foi perguntado sobre contratações e a responsabilidade da direção. O Leonardo Sonda, da Rádio Bandeirantes, fez um bom questionamento para o Bisol, listando 8 contratações que o Inter teve, das quais 3 já foram embora, 1 não está jogando, 1 entregou o jogo contra o Fluminense, que é o Ronaldo, e qual a responsabilidade da direção nas contratações, nesse mau momento. E o Bisol se esquivou de novo. O Bisol puxou, não, temos que falar do contexto de cada contratação, algumas a gente buscou um valor mais baixo, negócios de ocasião, que são como aposta, o Ramon vai ser um ativo do clube. Ele não disse, gente, erramos. Ele não assumiu a responsabilidade. Ele disse, tínhamos uma expectativa diferente em relação às contratações, mas muita dificuldade de assumir uma responsabilidade no fracasso, na eliminação. E, de novo, o Bisol mostrou esta dificuldade. Na zona mista, apenas um jogador do Inter parou para falar com a imprensa. E foi o Ronaldo, o personagem que vai sair como vilão deste confronto contra a equipe do Fluminense. O Ronaldo teve muita hombridade. Veio, falou com a imprensa, assumiu a responsabilidade pela falha que cometeu, pediu desculpas pela falha que ele cometeu. Ele fala uma frase que me pessoalmente toca muito, que é o eu não queria errar.
E é óbvio que ele não queria errar, é óbvio que ninguém tá mais destruído com o erro que ele cometeu do que o Ronaldo. Ninguém tá mais destruído com o erro que ele cometeu do que o Ronaldo. E ele assumiu toda a responsabilidade em relação ao lance. Ele disse que foi um lance muito rápido, que a bola acabou pegando no pé de apoio dele e ele entregou no pé do adversário. Mas ele disse que vai dar a volta por cima e que tem força de vontade, já teve a carreira dele construída na base da dificuldade e que ele vai dar a volta por cima. Eu particularmente estou torcendo, cara. Eu gosto muito do Ronaldo, acho que é um jogador que tem seu valor e que teve personalidade. Não se omitiu do erro que ele cometeu, deu a cara, pediu desculpa, falou com transparência, com verdade e atendeu esse pedido de desculpas. Foi o único jogador do Inter a falar na zona mista. Os outros todos passaram reto. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? O meu ambos marcam, bateu. O meu gol do Alan Patrick bateu. Só aqui, gente, era uma odd 2 e uma odd 4.5. Quem foi na minha se deu bem. A classificação do Inter acabou não rolando. Mas é isso. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!